Deus. Estaremos falando nessa noite sobre santidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja lá na cidade de Tessalônica e orienta a igreja sobre a importância da santidade. Estaremos lendo a palavra de Deus e a palavra de Deus estará nos falando claramente sobre santidade, o que é ser o que é santidade, o que significa isso, o que é ser santo. Existe alguma diferença entre ser santo e santidade? Então a palavra de Deus estará nos iluminando nesta noite para a gente entender esse assunto tão importante. Então 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém, queridos irmãos? A.W. Tozer, que foi um grande pastor, ele disse: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Palavra forte essa do Tozer. E a gente compreende que santos sem santidade é a tragédia do cristianismo se olharmos para o nosso país. O Brasil é uma das maiores nações cristãs do mundo. Reunindo evangélicos e católicos, nós somos quase 80% ou um pouco mais da população do Brasil. E, no entanto, tendo tantos brasileiros se declarando cristãos, temos uma nação extremamente moral, temos no nosso país que se diz ou que se apresenta majoritariamente cristão, um dos países mais corruptos do mundo. A malandragem, o engano, a trapaça é grande no nosso país, desde lá de cima, das pessoas mais poderosas, até no grau mais baixo da população, entre os mais ricos, entre a classe média, entre a classe C e D. A corrupção, a malandragem e o engano impera na cultura da nossa população. Então temos uma nação que se declara cristã e que, no entanto, não tem santidade nenhuma. E esta é a grande tragédia do cristianismo, segundo Tozer. E analisando esses versículos aqui rapidamente, 1 Tessalonicenses 4,3 já começa dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que eu e você sejamos santos, ou seja, separados, sejamos diferentes, que sejamos pessoas espirituais, e temos que nos afastar da prostituição. A prostituição dos olhos, a prostituição da carne. Ou seja, Paulo já começa dizendo aqui que nós não podemos nos envolver com prostitutas, nós não podemos nos envolver com coisas que nos levem a pensar ou a agir nesse sentido. Trazendo para os dias de hoje, o cristão não deve assistir filmes pornográficos, o cristão não deve entrar em sites pornográficos, o cristão deve ter uma vida afastada, separada de tudo aquilo que o mundo considera bom, considera agradável, considera indispensável. Tudo relacionado à prostituição, nós devemos nos
abster. E aí Paulo continua que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso é o nosso corpo, amém, irmãos? Vaso santo, vaso em santificação e honra é o nosso corpo. O nosso corpo ele tem que ser separado para Deus. O nosso corpo ele tem que ser usado para honrar ao Senhor. Deu para entender, igreja? Amém? Então o seu corpo ele tem que ser usado para a honra e glória do nosso Deus. Então, como foi pregado segunda-feira no culto de oração pela minha mãe, nós não podemos, o crente não pode falar palavrão, porque se você fala palavrão, você está desonrando ao seu Deus. Esse corpo que não te pertence mais, ele pertence a Deus, inclui também a sua língua, o que você fala, as suas ações, tudo que fizermos tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, nos lugares em que estamos. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele. Amém. Aí Paulo continua, não na paixão da concupiscência, como os gentios. Gentios são os incrédulos. Gentios aqui seriam os que não conhecem a Deus. Então nós não podemos nos envolver nas paixões, ou seja, o crente não pode ir para pagode, o crente não pode ir para baile funk, o crente não pode tomar cerveja, o crente não pode fumar cigarro, o crente tem que estar longe dessas coisas. Digo mais, o crente não pode ver novela, não pode ver filmes pornográficos. Se possível, o crente tem que se abster até das músicas mundanas. Existem boas músicas mundanas, existem. Mas se você puder não ouvir nenhuma delas, não ouça. Estou dizendo que é pecado ouvir determinadas músicas, mas se puder não ouvir, se abster. Eu mesmo gosto muito de música. E aí diz assim, ó, no 6, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, pedir emprestado ao irmão e não pagar, ou pedir emprestado a qualquer pessoa e não pagar. Crente caloteiro não pode, crente mentiroso não pode, crente fofoqueiro não pode. Nada disso podemos fazer. E aí ele diz, ó, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, no versículo 6, aí no 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, não nos chamou Deus para a podridão. Esse mundo está podre, esse mundo está perdido, esse mundo é uma imundície, e nós não podemos estar nessa imundície que é esse mundo. O que eu falando estar é no sentido de participar, como diz lá em Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1, versículo 1, que diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, pastor, eu não posso ser amigo de pessoas que andam num caminho errado? Não, você não pode ser amigo dessas pessoas. Só para falar de Jesus para elas. Por que eu estou falando que você não pode ser amigo? Porque amigo é diferente de ser colega. Amigo é participar, amigo é estar junto. Então como é que você vai ter comunhão com uma pessoa que vai para o pagode, que fuma maconha, que vive na prática do homossexualismo, que vive na prática do lesbianismo, que vive na prostituição? Como que você vai ser amigo de uma pessoa? Não pode, irmãos. A não ser que você se aproxime dela para falar de Jesus, para trazê-la para a igreja, para trazer para os caminhos do Senhor. Eu sei que o que eu estou falando é muito polêmico. Tem gente aqui que talvez não concorde. Pessoas que estão nos vendo lá da sua casa não concorde. Mas quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi me afastar de todos os meus amigos
que faziam tudo isso, fumavam maconha, bebiam cerveja, andavam na prática da prostituição, do homossexualismo. O que eu fiz? Eu me converti, chamei todos para a igreja, consegui levar alguns, outros não consegui levar, me afastei totalmente, cortei vínculos e laços, porque não era mais compatível. Me lembro do ditado que a minha avó dizia: quem anda com porco, farelo come. Então você que está na igreja, você tem que fazer amigos dentro da igreja, amigos com crentes como você, como cristãos como você. Aí no 8, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, e sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, se você despreza isso que está sendo lido aqui, está sendo falado na palavra de Deus, você não está me desprezando, você não está desprezando o pastor Geraldo, você está desprezando a Deus, que deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, se você é um cristão e tem o Espírito Santo, e você vai para o pagode, e você vai para o baile funk, e está ali tomando uma cerveja, sabe o que vai acontecer? Se você tem o Espírito Santo, ele vai se entristecer. Porque esses ambientes, o Espírito Santo não gosta. O Espírito Santo não gosta de ambientes que tem prostituição, bebedeira, droga. Então, se a gente despreza isso, a gente despreza o Espírito Santo. Qual a amizade que você prefere? A amizade do mundo ou a amizade de Deus? Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É simples, irmão. Eu não preciso nem explicar isso. Então, queridos, nós vamos falar rapidamente aqui sobre 4 pontos relacionados à santidade, já que a gente se comprometeu a explicar para os irmãos o que é santidade. Primeira coisa, santidade vai muito além de usos e costumes. Vou repetir, a santidade, ela é muito mais do que usos e costumes. Vamos ler Colossenses 2:20, que diz assim, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Texto poderoso esse, irmãos. Eu, quando me converti, há quase 40 anos atrás, eu conheci alguns evangélicos, alguns crentes, e uma coisa que me impedia de ir para a igreja, porque eu sempre tive vontade, desde criança, de ser crente, quando um dia Jesus me pegou, e tu vai ser no meio da rua, mas uma coisa que me impedia é que os crentes daquela época, as mulheres não podiam usar um batom, as mulheres não podiam usar brinco, os homens não podiam ir para a praia, um sol de 40 graus, o pessoal indo para a igreja de terno e gravata. Eram, como Paulo diz aqui, usos e costumes, que a igreja evangélica naquela época, ela era como uma imposição. Tem crentes hoje, igrejas hoje, que proíbem você de tomar um café. Não pode tomar café, que é pecado. Ainda tem igrejas hoje que proíbem isso. E essas coisas, Paulo diz aqui, elas são disciplinas
que a igreja, muitas vezes ela impõe, que tem alguma aparência de sabedoria, mas que nada mais serve senão para a satisfação da carne. Porque eu me lembro, quando eu me converti, a igreja batista, ela não proibia a gente de ir para a praia. Quando me converti, eu achei que eu não ia poder mais jogar futebol. Eu tinha 16 anos, gostava de jogar futebol na praia. Mas eu falei, se eu vou aceitar Jesus, estou disposto a abandonar essas coisas. Aí eu descobri na igreja batista que não tinha problema nenhum você jogar futebol. Mas as outras igrejas aqui da Rocinha, todas elas proibiam. Podia jogar futebol, não podia ter televisão em casa. Isso aparentemente parece que é uma coisa boa, que é santificação, mas digo para os irmãos, a santificação vai muito mais que isso, porque eu me lembro que eu passava na rua, quando eu estava de calça comprida, com a Bíblia na mão vindo para a igreja, esses irmãos de outras igrejas passavam por mim e me cumprimentavam e falavam a paz do Senhor. Mas quando eu estava andando de bermuda num dia normal, esses mesmos irmãos viravam a cara para mim. Porque eu estava de bermuda, porque bermuda leva para o inferno, porque se Jesus voltar e pegar você de bermuda, você não vai subir, é o que a gente ouvia. Mas essas coisas não são santidade, santidade vai muito além, irmãos. Você pode usar, dormir de calça comprida, pegar a tua televisão e jogar no lixo, não usar maquiagem, não usar batom, não usar nada. Não se depilar, não fazer nada. Mas isso aí não é santidade. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Que o fariseu disse assim, eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo, não sou igual a esse publicano pecador. E o publicano, na oração dele, cabeça baixa, ele pedia perdão a Deus pelos seus pecados. Jesus disse que a oração do publicano ela foi ouvida por Deus, e não a oração do fariseu. Santidade vai muito além, queridos irmãos. É óbvio que nós temos que ser diferente das pessoas do mundo nas nossas vestes, naquilo que escolhemos. É óbvio que a gente tem que cuidar daquilo que a gente come também, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come, com o que a gente bebe, cuidar da nossa saúde mental, física e espiritual. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é que santidade, ela produz humildade. Santidade, ela produz relacionamento com Deus. Santidade, ela traz para a gente comunhão com Deus. Mas usos e costumes, não. Segundo, santidade vai muito além de dons e talentos. Eu estou explicando até demais, eu não quero explicar muito, eu quero que a Bíblia explique para você. Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, nos diz porque a santidade vai muito além de dons e talentos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, que é forte. Então a gente às vezes vê aquele varão, ou aquela varoa que profetiza, que expulsa demônio, que toca vários instrumentos, que prega muito bem, e a gente associa isso à santidade, mas santidade vai muito além disso. Santidade nos leva a fazer a vontade de Deus, mas ser um bom pregador não, ser um bom músico não, expulsar demônio não, profetizar não, fazer até milagres não, porque o diabo faz tudo isso. Quantos pregadores
Eu lembro de um pregador antigo da minha época, o Jimmy Swaggart. Eu não perdia um programa do Jimmy Swaggart. Pregador americano, da Assembleia de Deus, uma bênção. Jimmy Swaggart tinha... O programa dele passava em vários países do mundo. Acho que todo sábado ou domingo pela manhã, passava o programa do Jimmy Swaggart. Eu não perdia um, irmãos. Grande pregador, musicista, cantor, um talento, Jimmy Swaggart. Aí o que aconteceu com ele? Caiu, se envolveu com uma prostituta, traiu a esposa. Aí descobriram, foi filmado, um repórter seguiu ele. Foi descoberto, foi desmascarado, pediu perdão à mulher. Depois o que aconteceu, pouco tempo depois caiu de novo. No pecado da prostituição, do adultério. Foi um escândalo, nunca mais ele se levantou, nunca mais foi como antes. Temos um exemplo brasileiro aqui do Caio Fábio. Caio Fábio tinha um culto aqui no Hotel Nacional, no auditório do Hotel Nacional, toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu ia assistir o Caio Fábio aqui no Hotel Nacional. Lotava o auditório, acho que o auditório cabia umas 500 pessoas. Superlotava para vermos o Caio Fábio pregando. O homem pregava que era uma maravilha, uma bênção o Caio Fábio. O que aconteceu com o Caio Fábio? Caiu. Hoje é uma caricatura de pastor. Caio Fábio hoje é considerado um herege. Então muitos que expulsam demônio, que profetizam, que pregam, que tocam, que cantam, naquele dia Jesus vai olhar para eles e vai dizer, claramente o texto diz aqui, e dirá Jesus abertamente, eu nunca vos conheci. Então santidade, irmãos, vai muito além de talentos e dons. Terceiro, santidade ou santificação é um processo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então andar significa se movimentar. O andar é um processo de movimento. É quando você sai do ponto A para o ponto B. Você está andando, está se movimentando. Então Paulo está dizendo aqui que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, a santidade é um processo. A gente está se santificando dia a dia. Me converti, veio Deus com a varinha mágica, pronto, você já virou um mártir, um santo, um apóstolo. Não, a santidade é um processo. É uma caminhada que a gente vai dia a dia. A gente está caminhando nessa estrada da vida, que é uma estrada cheia de pedras, de buracos, é uma estrada cheia de espinhos, é uma estrada em que a gente tropeça, muitas vezes a gente cai, mas a gente tenta levantar. Mas nessa estrada, no processo de santificação, a gente tem que olhar para Jesus. Porque se você cair, se você tropeçar, mas se você olhar para Jesus, Jesus vai dizer para você, levanta meu filho, levanta minha filha, porque eu sou contigo. E Jesus vai estender a mão para você, e você vai estender a mão para ele, ele vai pegar na tua mão e vai te levantar. Isso é santidade. Santidade não é ser perfeito. Santidade não é errar, não é pecar. A santidade é olhar para Jesus, é cair, levantar de novo, é prosseguir, é caminhar, é andar para frente. Isso é santidade, irmãos. Então não tem esse complexo de que você é inferior, porque você não tem o talento tal, porque você não é como fulano, porque você não é como Beltrano, porque você se acha um pecador, um miserável. Paulo se achava um miserável. Miserável homem que eu sou, disse o apóstolo Paulo.
porque ele sabia que santidade ou santificação é uma luta, é um processo. Que a gente vai ali, ó, na caminhada, no dia a dia, na luta, na perseverança. Como Deus disse para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E finalmente, santidade é o desejo de todo o cristão. Vou repetir. Santidade é o desejo, é a vontade de todo cristão. O cristão que é convertido, a santidade é como se fosse a sede por água. Então a gente sente sede, aí quando você está com muita sede, alguém pode te oferecer uma Coca-Cola, mas se você está com muita sede, você vai preferir beber água, é ou não é? Como diz o camelô no trem, o que mata a sede é água. Então quando a gente está com muita sede, a gente bebe água. O crente, ele tem sede de santidade. Olha o que diz aqui 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, que é o Espírito Santo. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo do seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, não estará nele o amor de Deus? Então é forte isso aqui, irmãos. Você quer saber se você é convertido? Você quer saber se você realmente é salvo? Ou você quer saber se alguém é salvo e convertido? Não é pelos dons, não é pelos usos e costumes, não é pelo talento. É pela vontade da pessoa ser santa. É quando a pessoa cai no pecado, ela fica tão triste, ela fica tão decepcionada com ela mesma, ela fica tão arrasada, porque ela pecou, porque ela desagradou a Deus, porque ela entristeceu o Espírito Santo. Aí você é crente, aí você é salvo. Quando você peca, você se entristece? Quando você está em lugares que você não deveria estar, você se sente mal? Porque se você se entristece, se você se sente mal, se você se sente arrasado quando você decepciona a Deus, ou se você se sente mal quando você não ama o seu irmão, aqui fala, ó, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, é endurecer o coração para a necessidade do teu irmão que está necessitado. Se você não se sente mal com isso, você não é salvo. Eu posso afirmar isso aqui baseado na palavra de Deus. Porque quem pratica o pecado, o texto diz, é do diabo. É aquele cara que frequenta a igreja e está em adultério. Camarada frequenta a igreja, às vezes é diácono, às vezes é pastor, às vezes é músico, às vezes é evangelista, é respeitado na igreja, mas vive uma vida dupla, vive em adultério, vive na prostituição. Esse não conhece a Deus, porque quem pratica o pecado é do diabo. A Bíblia é muito clara, irmãos. Eu não preciso nem explicar isso para vocês. O texto é muito claro. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se você que está nos assistindo aqui pelas redes sociais, você que está aqui nessa noite, se você está vivendo uma vida de pecado e isso não te incomoda, você não pertence a Deus, você pertence ao diabo. E eu estou falando isso com todo amor, para você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida a Jesus de fato, entregar a tua vida a Jesus verdadeiramente,
para você não ir para o inferno. Porque quem é do diabo vai para o inferno. A Bíblia nos fala, Hebreus capítulo 12, versículo 14, se eu não me engano. Mas o versículo é assim: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, nós não veremos o Senhor. Você pode ser aquele crente exemplar, aquele crente que jejua, aquele crente que não vai à praia, aquele crente que não vê televisão, aquele crente que prega maravilhosamente, aquele crente que fala línguas, que profetiza, aquele crente que põe a mão e expulsa demônios, aquele crente que é uma bênção na igreja. Mas se você não tem santificação, você vai para o inferno. Jesus vai dizer para você claramente naquele dia: eu nunca vos conheci. Mas Senhor, expulsamos demônio em teu nome. Mas Senhor, profetizamos em teu nome. Mas Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. E eu lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci. Porque não tem santificação, santidade. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quando Jesus entra no nosso coração, as obras do diabo são desfeitas, irmãos. Amém, queridos? Quando Jesus entra no nosso coração, mesmo quando a gente peca, a gente chora. Quando a gente peca, a gente se arrepende. Quando a gente peca, a gente sente uma dor imensa no coração, porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele se entristece. E a gente sente a tristeza dele. É quando você conhece uma pessoa que se ama, e acontece uma tragédia com aquela pessoa, e você vê aquela pessoa extremamente triste, você se entristece com ela, você sente a dor que ela está sentindo. Quando a gente peca, o Espírito Santo se entristece, e a gente sente a dor que o Espírito Santo está sentindo, e a gente se entristece também. Se isso não acontece com você, querido, você não se converteu, você não é de Jesus. Você precisa se converter, você precisa entregar sua vida a Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece dele. A semente é o Espírito Santo. Então a gente pode cair? Claro que pode. Davi caiu, adulterou, cometeu homicídio. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Assim que Davi caiu, que Davi pecou, que ele foi confrontado pelo profeta, lá no Salmo 51, no versículo 10, Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi orou ao Senhor, extremamente triste, amargurado, destruído. Tem salmos que Davi escreveu que a gente vê a tristeza, a amargura de Davi, porque Davi errou, pecou, e Davi que se quebrantava diante de Deus. Nós não estamos isentos do erro. Nós estamos numa luta contra a nossa carne, contra os desejos do nosso eu. Então não estamos livres de cair, não estamos imunes ao pecado enquanto vivemos nesse mundo. Mas o que nos faz diferente dos pecadores, o que nos faz diferente dos não salvos, o que nos faz diferente daqueles que não têm o Espírito Santo, é que quando a gente cai, irmãos, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente chora. A gente se quebranta, a gente se sente destruído. Aí a gente para de pecar. Aí a gente abandona o erro, abandona o pecado. Essa é a diferença. Isso é santidade.